Ipinhusse, que participou das cerimônias centrais, reconheceu que o seu governo tem ainda grande desafio na expansão do tratamento antirretroviral. Devemos melhorar a nossa comunicação através da moçambicanização das mensagens, isto é, com a utilização das línguas nacionais e envolvimento dos líderes comunitários e religiosos, bem como o aproveitamento das práticas socioculturais favoráveis a comportamentos saudáveis. Márcia de Castro foi quem representou os parceiros de Moçambique no combate ao SIDA. A responsável das Nações Unidas lembrou que o objetivo é garantir que até 2030 todos que vivem com a doença tenham tratamento. O número das novas infecções por HIV entre adultos continua elevado. Mais especificamente, as mulheres jovens continuam extremamente vulneráveis ao HIV, sobretudo em países na região subsaariana. E da sociedade civil falou César Mufanekisu, que defendeu ser necessário garantir que os doentes do SIDA não abandonem o tratamento. Cerca de 1.500.000 pessoas vivem com o vírus do HIV, tornando a vida desses concidadãos um exemplo de apreciar quando se pode afirmar que lutamos dia a dia pela preservação da vida junto com os serviços de saúde em Moçambique. O Dia Mundial de Combate ao SIDA é celebrado numa altura em que o país registra 223 novas contaminações por dia. O lema deste ano é "Por amor à vida, eu protejo-me do HIV e SIDA". Ainda hoje, os deputados da Assembleia da República participaram de uma feira de saúde e os parlamentares convidaram os moçambicanos a fazerem um teste HIV. Na feira de saúde realizada no Parlamento, os parlamentares informaram-se sobre a doença, receberam indicações do uso do preservativo e fizeram testes de HIV. Para dizer que também a Assembleia da República está empenhada, como vê, todos os deputados estão aqui interessados em saber o seu estado de saúde. Isso já é muito bom. O preservativo feminino pode fazer um grande papel, pode jogar um papel muito importante, porque ela pode usar o preservativo horas antes do ato, conforme nos explicou a jovem, e quando chega o momento do ato, ela já está preparada e, pelo que se diz também, não se sente muito a diferença entre ter o preservativo feminino introduzido no canal ou não ter. O presidente do Gabinete Parlamentar de Combate ao SIDA, Simon Makuyane, encorajou as mães grávidas a procurarem saber do seu estado, de modo a evitar a transmissão do HIV de mãe para filho. Fazendo isso, podemos ter crianças livres do HIV/SIDA, que as estruturas locais possam fazer também o teste de forma voluntária, porque isso vai ajudar as nossas comunidades a compreender a razão de realizar o teste, porque realizando o teste, a pessoa, mesmo que seja seropositiva, pode ter maior esperança de vida, desde que cumpra rigorosamente as orientações dos médicos ou dos clínicos. A transmissão do HIV de mãe para filho é responsável por 6,2% do índice de seroprevalência no país e as mulheres são as mais afetadas pela doença. A família é a principal fonte de apoio para os seropositivos. O que ocorre em alguns casos é que o medo do preconceito e o isolamento faz com que os portadores escondam dos seus familiares o diagnóstico. A falta de informação e outras razões geram preconceito, pode contribuir para o isolamento do doente. Confira o retrato nesta reportagem. Eu fui discriminada pela família que eu vivia com ele. Passam 30 anos desde que foi diagnosticado o primeiro caso de HIV/SIDA no país. Desde então, muita coisa mudou. As formas de diagnosticar a doença evoluíram, o tratamento melhorou e alteraram-se os grupos mais vulneráveis à infecção, mas a discriminação contra as pessoas seropositivas permaneceu. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que 1,6 milhão de pessoas vivem com HIV/SIDA no país, o que significa que 1 em cada 10 moçambicanos é seropositivo. Estes dados colocam Moçambique como o 8º país no mundo com as maiores taxas de seroprevalência. Garantir que todos saibam do seu estado e os infectados tenham acesso ao tratamento antirretroviral são algumas das estratégias do setor da saúde para combater a doença. Entretanto, há um mal maior e de difícil combate: o estigma.
Maria Celina Alfredo tem 30 anos. Descobriu que era seropositiva em 2011. Depois que a família ficou a saber da sua doença, chegou até a proibir-lhe de segurar o filho. Eu estava no lar, a família estava me discriminando, mas como eu sou seropositiva, não podia pegar a criança que eu tinha, não podia lavar a roupa do meu marido, não podia fazer nada dali em casa, porque como sou seropositiva. Mesmo com o desprezo da sua família, Maria Celina continuou a seguir com o tratamento e hoje considera-se uma mulher feliz. A família onde estou já não me discrimina, estou a me sentir feliz. A mulher que venceu o estigma tornou-se ativista, sendo que para quem é seropositivo deixa uma mensagem de encorajamento. Não pode deixar de medicar, numa de que como sou seropositiva estão a me discriminar, parar de medicar. Não, devem continuar com o medicamento conforme que deve ser e não podem andar nas noites, não podem beber. Tal como Maria, existem centenas de homens e mulheres que provaram do estigma e encontraram conforto numa das associações criadas para apoiar seropositivos. Então, quando comecei já... Um deles é Simeão Manjate, de 44 anos, seropositivo há 8 anos. Ele lembra que a primeira pessoa de quem foi vítima de preconceito é a sua falecida mãe. Ela era uma pessoa que bebia muito, né? Então, lá nas bebedeiras dela, ela começava já a murmurar aí com as amigas, numa diga, meu filho voltou doente, nem sei qual é a doença, mas eu desconfio que pode ser a SIDA. Foi a primeira pessoa que eu vi que não, essa aqui parece que está-me a tirar, estás a ver, da família. Atualmente, Simeão também é ativista na associação Ishikawi, uma expressão em Xangana, que em português significa estamos juntos. Fazem parte mais de 1.800 pessoas entre seropositivos e simpatizantes. Aliás, as pessoas que são acolhidas na associação depois decidem tornar-se ativistas e solidarizam-se com os outros doentes. Na comunidade existem muitas pessoas discriminadas, muitas pessoas que estão em tratamento, mas que não têm apoio. Então, as pessoas que já estão bem se entregam para ajudar outras pessoas na comunidade. De acordo com a responsável da associação, mulheres são as principais vítimas do estigma. Após descobrir o seu estado, são geralmente abandonadas pelos maridos. O maior número das mulheres que estão aqui já não estão com os seus parceiros. Os parceiros ou abandonaram ou morreram, porque quando abandona a mulher, lá onde vai, não vai se cuidar. Vai se envolvendo com outra mulher, passa o vírus, acaba morrendo sem fazer o tratamento, porque ele não quer fazer o tratamento, diz que o SIDA, quem trouxe o SIDA é a mulher. Mas esquece que é ele que trouxe, ou não é ele que trouxe, mas podia fazer o teste e se cuidar. Sai, deixa a mulher, vai se relacionar com outra mulher, passando algum tempo, morre. Fica aquela mulher que disse que é ela que trouxe o HIV. O Ministério da Saúde aponta o estigma como a principal causa para as pessoas com HIV-Sida não aderirem ao tratamento antirretroviral. Quando as pessoas têm medo de serem discriminadas, elas primeiro não usam os serviços que estão disponibilizados, que é o acesso ao aconselhamento e testagem para saber o seu estado serológico. Ou quando usarem e saberem que são portadores da infecção, podem não terem aceder aos cuidados e tratamentos disponíveis com receio de poderem ser discriminados. Recentemente, o Ministério realizou uma formação nacional com profissionais de saúde de forma a mostrar que não se pode discriminar as pessoas com HIV-Sida. Todos nós temos que contribuir para eliminar estigma e discriminação no contexto de combate ao HIV a nível do país e a nível global. É por isso há esse slogan de zero estigma, zero discriminação. Discriminar uma pessoa seropositiva é crime. O HIV-Sida não mata. O que mata é o preconceito. Bartolomeu Langa, Hermenegildo Zibane, Cleide Marinella, para a STV.
Deputados da Assembleia da República reagiram em torno das investigações de corrupção no caso LM Embraer. As bancadas da oposição exigem investigação e responsabilização e dizem que o país não pode perder credibilidade por ações de algumas pessoas. Já a bancada da Frelimo diz que é preciso esperar pelas investigações porque os implicados gozam da presunção de inocência. Quando há denúncias, tem que haver investigação. Não podemos, de jeito nenhum, ter conhecimento deste tipo de casos e simplesmente virarmos para o lado e pormos-nos a assobiar. Nós não podemos ser um país conhecido por sermos um país corrupto ou por termos dirigentes corruptos. Não é uma boa fama. Eu, como moçambicana, tenho vergonha de estar a ser dirigida por pessoas que lesam a pátria e não acontece absolutamente nada. Isto demonstra que, de facto, há uma cumplicidade, há uma libertinagem, portanto, houve uma onda de saque generalizado no aparelho de Estado e que as instituições da Justiça têm todos os instrumentos, têm todas as evidências para começar a agir, porque precisamos colocar travão nesta onda de saque generalizado que se vive no nosso país. Uma situação que de uma ou de outra forma afeta a imagem do país. O importante neste momento é deixar que as instituições de competência trabalhem serenamente para vir ao público e trazermos as nossas conclusões. Todo o resto de que se diz hoje seria uma especulação. Teodoro Uate, jurista que substituiu José Viegas na presidência do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, diz que não notou irregularidades na gestão da empresa. Entretanto, Uate espera que as instituições da Justiça esclareçam o caso. Os jornais não são tribunal. Não tenho provas de que o que se diz é verdade. Eu confio no meu antecessor e enquanto estive lá não vi indícios do que estão a dizer. Então o melhor é mesmo aguardar para que ele se pronuncie e sejam apresentadas as provas. Qual é o papel neste momento da justiça moçambicana, neste caso? É fazer justiça, em primeiro lugar. E acredito que vai ser imparcial, vai ser equidistante e vai ser justa. É importante também que seja não só justa, mas também célere. E acredito que vai ser célere. Alguns juristas e personalidades defendem a celeridade das instituições de justiça para o esclarecimento do caso. É importante que o Ministério Público faça o seu trabalho e traga para o processo, com respeito da legalidade, tudo aquilo que são elementos ou evidências e que permita também que a parte contrária faça contraditório e concatenada todas as provas e as evidências, caberá ao tribunal julgar e proferir a decisão de acordo com a lei. Temos sempre que considerar a natureza da LAM, até que ponto o dinheiro da LAM pode ser considerado dinheiro público para por aí sacar-se responsabilidade. A nível do ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem estado a falar de corrupção, mas tem algumas dúvidas que no nosso caso se possa falar disto, porque os trabalhadores da LAM não se podem considerar funcionários públicos. Resta-me apenas sentar e assistir como é que a justiça vai agir, porque de facto se restavam dúvidas e oportunidades para a justiça moçambicana se credibilizar ou recredibilizar e devolver a esperança aos cidadãos. Então este aqui é o momento. E portanto este é o momento também para, de uma vez por todas, a tal PGR que sempre esteve à procura e esteve em busca de indivíduos acusados de enriquecimento ilícito. Está aqui um exemplo concreto. O Governo pretende rever o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA. A medida poderá reduzir e, em alguns casos, isentar o valor do imposto de compra de bens e serviços. A proposta foi hoje a revisão na Assembleia da República.
Distintos mandatários do povo, a medida visa assegurar boa gestão dos recursos florestais e contribuir para a arrecadação de receitas para o país e criação de postos de emprego. A lei que proíbe a exploração e exportação de qualquer espécie de madeira em touros é aprovada numa altura em que o país perde grandes extensões de florestas devido ao corte e contrabando da madeira, sobretudo para o mercado chinês. A taxa de exportação da madeira processada incide sobre a exportação da madeira em bruto e processada em função da complexidade do seu processamento, tendo por base o respectivo preço FOB na exportação. Artigo 3. Taxa. 1. Será exigido o pagamento de uma taxa de exportação de madeira processada nas condições previstas na tabela anexa à presente lei e que dela faz parte integrante. 2. A taxa de exportação da madeira processada, nos termos do número anterior, é parte integrante do Sistema Tributário Nacional. Artigo 4. Pagamento. O pagamento da taxa de exportação da madeira processada é feito no ato do desembaraço aduaneiro. Ainda na sessão desta quinta-feira, o Parlamento apreciou e aprovou na generalidade e na especialidade o projeto de resolução atinente à informação do Gabinete Parlamentar para a Prevenção e Combate do HIV-Sida. Pedimos desculpas pela troca de peças. Esta dá conta de que o Parlamento aprovou na especialidade a proposta de lei de sobrevalorização da madeira, uma medida que surge para dar resposta ao problema de contrabando da madeira em Moçambique. Agora, o Governo pretende rever o Código sobre Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA. A medida poderá reduzir, em alguns casos, isentar o valor do imposto da compra de bens e serviços. Uma proposta de revisão que foi hoje apreciada pela Assembleia da República. Não se trata de proposta de alteração da alíquota da taxa em si. Isso, com todos os argumentos que foram apresentados, naturalmente o Governo está a refletir nisso. Mas neste momento pareceu que era importante, uma vez que a pauta foi trazida e com a explicação que foi dada, trazer também esta proposta para conformar e aproveitar o momento para clarificar esses efeitos que estão ditos. Para a bancada da Frelimo, a revisão do Código sobre Valor Acrescentado irá ajudar a impulsionar a economia do país. A Frelimo defende o desenvolvimento, pois, além a preço, que acabamos de votar a favor na generalidade, tem mérito, é oportuna e pertinente, pois visa apoiar o desenvolvimento da agricultura, tendo em conta o papel-chave deste setor na economia nacional. A Renamo decidiu abster-se, alegando que a lei faz uma campanha à importação e não à produção interna. A manutenção da taxa do IVA na cifra de 17% continua a ser preocupação de grande parte da sociedade, que continuará a pagar altos impostos. A segunda, ao dispensar receitas devido às isenções introduzidas na presente proposta, pode-se prever uma grande pressão sobre as áreas não abrangidas quanto ao pagamento dos impostos. Já o MDM votou a favor, afirmando que a revisão do Código sobre o Valor Acrescentado vai ajudar na importação de bens para reforçar a produção nacional. Entendemos nós que os níveis de isenção referidos na presente proposta tocam na espinha dorsal do desenvolvimento do país, o setor agrário e o de transportes, deduzindo-se o IVA suportado pelos operadores agrícolas no exercício da sua atividade, mantendo-se a isenção de que beneficiam na venda dos bens da sua produção e nos serviços que prestam. Quadros do Grupo Soico estão reunidos desde hoje na cidade de Maputo no encontro de definição de estratégias de posicionamento para os próximos 3 anos. Os desafios da digitalização e as novas tendências dos consumidores dos produtos dos mídias são algumas das reflexões em cima da mesa. Durante 2 dias, quadros do Grupo Soico a vários níveis vão passar em revista o presente e, de olho no futuro, traçar as estratégias do seu posicionamento perante os desafios impostos pela digitalização. Vamos definir aquilo que são os planos de desenvolvimento do Grupo Soico para os próximos 3 anos, fundamentalmente na sua componente de conteúdos,
na componente da tecnologia. Estamos no mundo digital e o Grupo SOCO está num momento transformacional profunda na sua redefinição estratégica no que concerne às novas tendências atuais de mídias. Temos consciência de que a questão das redes sociais e daquilo que são as tendências do impacto delas para os mídias tradicionais mudou o mundo e nós temos que estar na vanguarda. E como sempre, gostamos de liderar os processos e nesta reunião queremos definir os caminhos para manter essa liderança, trazer a inovação e trazer toda uma componente de estruturação do grupo para que seja sustentável, competitiva e inovadora. Para o Grupo SOICO, a competitividade e a inovação passam necessariamente por alcançar o cidadão onde quer que esteja, com serviços de excelência e atualidade. Nós temos que estar onde está o cidadão e o cidadão onde estiver tem que ter o Grupo SOICO. E o telemóvel, como dizíamos aqui no debate esta manhã, é o rei, porque o smartphone tem todas essas plataformas. Temos que adaptar os nossos conteúdos para estarem onde estão os cidadãos. O cidadão para nós vai ser aquilo que chamaríamos a comunicação horizontal. Já não existe comunicação vertical. A pessoa já não se senta muito em casa para ver televisão. Tem que ver os conteúdos onde tiver, no momento que quiser e na hora que quiser. É essa transformação que o grupo vai ter que sofrer. Para além de quadros do grupo, a reunião conta também com a participação de personalidades dos setores da economia e mídia, convidados para partilhar informações e reflexões sobre a situação nacional. O jornalista e ativista social Tomás Vieira Mário foi convidado no primeiro dia de reflexões estratégicas do Grupo SOICO. Falou dos desafios da emergência das mídias sociais representam, sobretudo na preservação da ética profissional e regulamentação. O jornalismo convencional e o desafio dos mídias foi o tema que Tomás Vieira Mário levou à reflexão. Para este jornalista, a adesão ao digital é incontornável. Contudo, traz consigo desafios que devem ser tomados em conta para a preservação dos princípios de jornalismo. O que eu queria, no fundo, provocar é uma discussão sobre como é que hoje se encara o que é jornalismo enquanto instância de fixação da verdade, enquanto modelo em que a informação que se transmite é checada, é confirmada e baseia-se em fontes diversificadas para criar objetividade, por um lado, e o jornalismo dos mídias sociais, que é fast food. No fundo, é um dilema, porque temos uma realidade que está em mudança e não podemos travá-la, mas temos também um confronto ético, profissional, que não podemos perder do ponto de vista. Fora da esfera dos princípios jornalísticos, há também outro desafio a ter em conta, que tem a ver com a questão da regulamentação. A questão da transição digital em Moçambique é questão ainda mal falada, ainda mal gerida, sempre se baseou em debates sobre opções tecnológicas. Nunca discutimos a questão dos conteúdos, que ele mesmo mencionou. Os conteúdos, como é que são regulados, as questões editoriais no mundo digital, como é que são reguladas. Não temos ainda feito esse debate. E para ver a seguir, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades recebeu 10 mil sacos de arroz oferecidos pelo governo da China. A notícia para desenvolver no próximo bloco. Até já. O programa Grande Entrevista desta semana recebe Mário Pinto de Andrade. Um dos fatores sempre que nos levou à guerra, se olharmos na luta de libertação, foi a falta de unidade em Angola. As oposições nunca estão satisfeitas. Por mais que haja separação de poderes, vai sempre dizer que não há. A não perder esta quinta-feira, às 23 horas, aqui na STV Notícias. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo
vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Olá, muito boa noite. Esta semana, o debate da nação aborda os desafios da investigação criminal no país. Para os casos de homicídio, como falava, o nosso país tem condições para levar a cabo uma boa investigação. Nós temos, porque afinal de contas, de lá para aqui, não se está parado. Temos que apostar em equipas multidisciplinares para investigar os crimes. Há indivíduos que ficam inanimados durante 24 horas e não está lá o médico legista, vai enterrar um indivíduo vivo. A criminalidade hoje no mundo é combatida com um auxiliar muito grande, um auxiliar científico. O primeiro indivíduo que vai ao local do facto é o agente, polícia de proteção, vulgos injuntivos. Qual formação tem ele para preservar o local do facto? Eu acho que a polícia de investigação criminal tinha que ser a primeira a chegar no local do crime. Não se faz justiça sem recursos. A não perder, quinta-feira às 23 horas, aqui na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heróico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações.
a partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Este é o Santuário Isedingu, localizado na cidade de Ise, na província de Mie. Este eminente e histórico santuário tem sido visitado por muitas pessoas ao longo dos séculos. Através de imagens aéreas, podem ser vistos 2 edifícios idênticos. O prédio da direita está sendo reconstruído de forma similar à da esquerda. Um dos objetivos é transmitir o tradicional método de construção do santuário às futuras gerações. A cada 20 anos, o pavilhão do santuário é reconstruído e os conteúdos são transferidos ou recriados na nova estrutura. Esta prática é chamada Shikinen Sengu e é realizada desde 1300 anos atrás. Este é o Sengukan. Este museu mostra a história de Shikinen Sengu. Os visitantes podem aprender sobre o santuário vendo peças que não são mostradas normalmente. O acervo inclui uma cópia do pavilhão em tamanho natural, assim como maquetes da estrutura. Ele diz: a construção do prédio é muito simples, mas também sofisticada e precisa. Contudo, a estrutura é construída com materiais não destinados a durar, inclusive o telhado e as colunas de apoio. Ou seja, ele é construído com a expectativa de que será reconstruído em 20 anos. Assim, as técnicas de construção serão, com certeza, passadas para a próxima geração. Como a estrutura é construída com a hipótese de que será refeita em 20 anos, a madeira não é pintada e é conservada no seu estado natural. Outra característica interessante da estrutura é a técnica de construção chamada kigumi, que não utiliza pregos. Ela tem sido utilizada na arquitetura japonesa desde tempos antigos. Neste método, são feitos cortes ou entalhes na madeira de modo que ela se encaixe perfeitamente com outras peças. Esta é a oficina do carpinteiro do santuário. Ainda nos dias de hoje, a tradicional técnica de construção kigumi continua sendo utilizada. Kigumi é uma técnica desenvolvida pelos antigos japoneses e transmitida aos tempos atuais que se adapta ao clima úmido do Japão. A umidade corrói os metais. Desta forma, pregos não são empregados para assegurar a integridade dos edifícios. O método de construção encaixando madeira com madeira foi criado levando em conta o clima do Japão. Shikinen Sengu, uma prática realizada a cada 20 anos na qual a sabedoria japonesa, que vem de mais de 1300 anos atrás, continua viva e sendo transmitida às gerações futuras. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos falaninhos. De volta à informação no Jornal da Noite.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades recebeu 10 mil sacos de arroz oferecidos pelo governo da China, um apoio que visa minimizar o sofrimento das populações afetadas pela seca nas regiões sul e centro do país. 6 meses após a visita do estadista moçambicano Filipe Jacinto Nyusi à República Popular da China, o governo deste país procedeu na tarde desta quarta-feira à entrega de cerca de 10 mil sacos de arroz ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O apoio é destinado às vítimas da seca nas regiões centro e sul do país, que causou a redução da produção nacional agrícola e deixou quase 2 milhões de moçambicanos a enfrentar os desafios de segurança alimentar. Segundo o embaixador da China em Moçambique, Sun Jian, esta iniciativa vai reforçar o laço de solidariedade entre os dois povos. A partir do segundo semestre do ano passado, o governo e o povo chinês foram informados de que aqui em Moçambique registrou-se uma seca cheia, muito grave. Então, como uma tradição de irmandade entre os dois povos. Para o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, João Machatin, o donativo orçado num valor de mais de 10 milhões de dólares americanos é bem-vindo, uma vez que vai minimizar o sofrimento das famílias assoladas pelas calamidades naturais. O mesmo vai garantir a assistência de 800 mil pessoas nos próximos 4 meses. Este donativo vem em momento oportuno, na medida em que todos os recursos que até o momento foram mobilizados, portanto, permitem assistir um universo de 800 mil pessoas nos próximos 4 meses. Com este donativo nós poderemos então colmatar o déficit dos restantes 700 mil pessoas. Este ato insere-se no âmbito da cooperação bilateral e relações diplomáticas entre os dois governos, que vem se estreitando há mais de 40 anos. Governo, Nações Unidas e Cooperação Espanhola estão a desenvolver um programa que pretende aproveitar o início dos projetos de exploração de gás para criar 1.500 postos de trabalho nas províncias de Cabo Delgado e Nampula até maio de 2017. O projeto, designado Mais e Melhores Empregos em Cabo Delgado, foi lançado em abril de 2015 e é financiado pelas Nações Unidas e pela cooperação espanhola em cerca de 1,5 milhão de dólares. A sua operacionalização consiste na formação de recursos humanos em áreas que poderão prestar apoio aos projetos de exploração de gás, mais concretamente relacionadas com a construção. Depois de uma breve monitoria iniciativa, as partes envolvidas, que incluem o governo através do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, acreditam numa rápida expansão dos postos de trabalho nos próximos anos. E as oportunidades são inúmeras, tanto empregos diretos, assim como empregos indiretos, para apoiar a instalação das fábricas, para apoiar depois todo o funcionamento desse setor. Estivemos em Palma, tivemos a oportunidade de conversar com líderes comunitários, com o administrador do distrito, com o secretário permanente do estado, assim como visitar a Eni e a Anadarko, e voltamos muito entusiasmados e agora estamos aqui para uma reunião de coordenação. Da parte do governo, o projeto é operacionalizado através de uma coordenação interministerial liderada pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. O que nós estamos a fazer é antecipar, é preparar os nossos cidadãos para que possam ser absorvidos nesta indústria. E não estamos preocupados somente com aqueles moçambicanos que estão a fazer ensino superior. Estamos preocupados também com aqueles moçambicanos que têm que ter o saber fazer prático em áreas como soldadura, como motoristas, como aqueles que vão estar ligados à eletricidade, à automação. O encontro entre as entidades que estão à frente do projeto Mais e Melhores Empregos em Cabo Delgado acontece de hoje até sexta-feira próxima naquela província. Ricardo Portugal irá dirigir a comissão instaladora do Núcleo Provincial da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, em Sofala. Os grandes desafios são a intervenção desta classe na criação de uma nova dinâmica a nível da província. Mais de uma centena de engenheiros residentes na cidade da Beira juntaram-se nesta terça-feira para testemunhar de perto a criação de uma comissão instaladora do Núcleo Provincial da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. A comissão instaladora é composta por 5 engenheiros liderados por Ricardo Portugal.
A mesma irá nos próximos tempos, junto dos engenheiros de Sofala, encontrar as melhores vias para a criação do Núcleo Provincial da Ordem. É uma vitória para a província de Sofala ter a comissão do núcleo instalador cá, dos engenheiros, e tentarmos organizar que os engenheiros em Sofala estejam em Moçambique e possamos contribuir no melhor que vier. O vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, que orientou a cerimônia da criação do núcleo em referência, lembrou que a iniciativa faz parte do plano de atividades de agremiação e que tem como objetivo criar novas dinâmicas locais no seio dos engenheiros. A Ordem dos Engenheiros vai ter na província de Sofala já um grupo que vai pensar nos problemas da engenharia locais, né? Em vez de ser o Conselho Diretivo à distância a pensar nos problemas característicos da província de Sofala. E vamos ter esta comissão instaladora como um braço da Ordem dos Engenheiros aqui na província de Sofala. A engenharia é fazer sempre melhor, fazer bem e em prol da nossa sociedade, né? Jorge Callow lançou ontem o livro que retrata a sua experiência acumulada durante 41 anos em que serviu a polícia. Callow é um caso excepcional da polícia que sempre foi comandante. Acompanhado pelo ex-presidente da República, Jorge Callow entrou no Salão Nobre do município de Maputo às 16 horas para o lançamento do seu livro, intitulado Comandante Jorge Callow, 4 décadas de vivência policial. O livro leva o prefácio de Armando Guebuza, primeiro-ministro do interior de Moçambique independente. Aliás, Callow lembra que foi Guebuza que o nomeou pela primeira vez comandante da polícia em Inhambane, em julho de 1975. À época, Callow diz que era muito jovem e só tinha experiência para fazer patrulha. Era 18 horas que ficamos em Inhambane. Sou chamado naquele grupo, o meu colega Gilberto está sendo chamado no palácio do governador. Eu fiquei muito preocupado. O que eu fiz? É chamado. Ficamos lá parados, no palácio. O general Tazama olhou para mim, o governador ali olhou para mim, miúdo. A partir de hoje és comandante provincial. Eu chorei muito, chorei. Eu não sou comandante provincial, eu. Está a chorar o quê, miúdo? É a Frelimo que libertou o país. É a Frelimo que vai dirigir, tu vais dirigir. Durante 33 anos, Callow dirigiu a polícia em outras províncias e em dezembro de 2008 voltou a ser a escolha de Armando Guebuza para comandante-geral da polícia. O presidente fez-me comandante provincial em Inhambane, depois chama-me como presidente comandante-geral. No momento mais difícil, que nós todos acompanhamos aqui na cidade de Maputo, assalto aos bancos, os bandidos assaltavam em pleno dia, confusões. Diz que eu quero isto aqui, ordem. As ordens, mas é difícil, mas vai cumprir. Confia. Paramos com as confusões dos bancos e viemos depois com outras fases de rápido, também saímos e controlamos razoavelmente, ainda o trabalho continua. Para dizer, foi missões duras. Jorge Callow passou para a reserva em março deste ano, depois de cumprir 41 anos na polícia, onde sempre foi comandante. Eu tive sorte, fui sempre comandante. Eu não fui sempre comandante, não era guarda, não comecei por guarda, sargento, nada. Fui comandante sempre comandante. Para o antigo presidente da República e prefaciador do livro, Armando Guebuza, Jorge Callow sempre foi um homem dedicado e comandante convicto. Já a família destaca as qualidades de educador. Armando Guebuza descreveu o livro de Jorge Callow como um retrato humanizado de um dos pioneiros da polícia e que, por mérito próprio, alcançou as mais elevadas posições de comando. Tive a sorte de conhecer e trabalhar com Jorge Henrique da Costa Callow, para muitos, comandante Callow, e ainda general Callow, desde a sua juventude, justamente na fase do nascimento do nosso Estado. Estando independentes, não podíamos manter os mesmos polícias, daí que tivemos de identificar novos comandantes e comandantes moçambicanos. Já a família descreveu Jorge Callow como um educador
e um pai que sempre apostou na formação dos filhos. E assumimos a palavra de ordem, aprendemos a caminhar com os nossos próprios pés. Hoje somos estudantes, engenheiros, polícias. Os nossos amigos dizem: a vossa casa deve ser um quartel. O vosso pai é um braço de ferro. E com orgulho respondemos: sim, é verdade. E é graças a esse braço de ferro e graças a Deus que todos estamos encaminhados. Emocionado com as palavras da filha, Callow fez questão de apresentar a sua família. Eu tenho 12 filhos. Uma parte vou-vos apresentar aqui. Este aqui leu, este aqui é biólogo e químico. Anda cá, Vitória. É agrônomo, especialista em solo. O outro também foi à Turquia. Bem-vindo, Joaquim. Matemática foi fazer mestrado do lado aqui. Mais novos. O outro é polícia oficial, está a trabalhar num posto aí na fronteira, ainda não conseguiu vir. O outro é polícia do trânsito, é guarda, está é primeiro cabo aquele. Ele está em Nampula. A outra trabalha na autoridade tributária. O outro é engenheiro informático, fez mestrado há pouco tempo. Ele está a trabalhar, portanto, com o Banco Mundial. Tanto tem esses, Deus deu-me essas criaturas aqui. E mais outros gêmeos que nasceram agora, né? Não podiam estar cá. Obrigado. Depois tem a minha esposa, anda cá. E para ver a seguir, os restos mortais do líder revolucionário Fidel Castro chegam a Santa Clara, o centro de Cuba. Uma notícia para acompanhar ao detalhe após o intervalo, mas antes as previsões meteorológicas para amanhã, a começar pela zona sul do país. Maputo a registrar uma queda de temperatura, chuvas fracas, máxima de 27 graus, mínima de 21. Xaixai igualmente com chuvas fracas, máxima 28, mínima de 23. Inhambane também com céu nublado e chuvas fracas, máxima de 28 e mínima de 23 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 31 graus, mínima de 23. Chimoio contará com 34, mínima de 21. Teta, máxima de 41 e mínima de 23. E Climane com máxima de 37, mínima de 25 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula apresenta máxima de 36 graus, mínima de 23. Lixinga e Pemba com chuvas fracas, com máxima de Lixinga 30 graus, mínima de 19. E Pemba, máxima de 31, mínima de 24 graus Celsius.